Por mais inteligentes, confiantes e espertas que as mulheres pareçam por fora, elas são igualmente emotivas, confusas e, em alguns casos, até vulneráveis por dentro. Mas a verdadeira diversão começa quando elas mesmas não revelam essas fraquezas a ninguém. Nós, homens, entendemos isso, e é aí que o jogo começa. Elas começam a explorá-las, chegam até a fazer coisas um pouco inapropriadas, e nem tentam se controlar, porque no fundo começam a gostar. Agora, preste atenção. Este vídeo não é uma simples conversa. Ele abordará 8 fraquezas que as mulheres jamais mencionarão, mas que seus corpos, seus olhos e seu comportamento expõem completamente. E se um homem perceber essas fraquezas, saiba que a mulher começará a obedecer às suas ordens, sem nem mesmo se dar conta. E lembre-se, assista este vídeo até o final, porque os 2 últimos pontos são tão profundos e sedutores que podem mudar o jogo. Então, se você também quer saber quando as mulheres perdem o controle, quando um pequeno toque pode ter um grande impacto e quando você terá a chance de errar com elas, este vídeo é para você. Então, vamos começar. A primeira fraqueza é o poder do contato visual. Quando os olhos dizem algo, faça algo. Está comprovado que o contato visual é um gatilho psicológico que pode despertar desejos ocultos em alguém, e as mulheres são as que caem nessa armadilha mais rapidamente. Quando você fala com uma mulher devagar, profundamente e com um significado um pouco malicioso, olhando nos olhos dela, a linguagem corporal dela muda. Ela começa a mexer no cabelo, morder os lábios e mudar de postura repetidamente. Toda essa ciência não verbal mostra que algo está se agitando dentro dela. E se você adicionar um pouco de tensão sexual a essa brincadeira com o olhar, como mover os olhos para baixo e se demorar nos lábios dela por 2 segundos, ou se inclinar repentinamente para frente enquanto fala, a respiração dela vai acelerar. Ela vai desviar o olhar timidamente, mas no instante seguinte estará olhando para você novamente. Psicologicamente, essa tensão força a mulher a sair da sua zona de conforto, onde ela se sente segura, e ela começa a buscar a excitação que traz um pouco de risco, um pouco de emoção e muita possibilidade de que algo esteja prestes a acontecer. O contato visual é uma arma que, quando usada no momento certo e com a intensidade adequada, prepara internamente uma mulher para algo estranho, porém memorável, que está prestes a acontecer. A segunda fraqueza é o veneno da privacidade. Quando ela sente que você pode ser o segredo dela. Toda mulher precisa de um homem que seja só dela, testemunha de seus desejos ocultos e participante de todas as injustiças que lhe são feitas, sem julgamentos. A psicologia afirma que, quando uma pessoa sente que a outra respeita sua privacidade e pode guardar seus segredos, a confiança se constrói rapidamente. E quando uma mulher sente que esse homem não revelará seus segredos, então, gradualmente, ela começa a ultrapassar os limites com você. É aí que a faísca sexual entra em jogo. Quando uma garota percebe que pode fazer qualquer coisa com ele e ele não vai revelar nada, ela começa a ansiar por algo especial, privado e um pouco ousado. Porque ela sabe que sua companhia é ao mesmo tempo segura e proibida. É nesse ponto que as garotas começam a passar tempo sozinhas com esses homens. Elas não hesitam em convidá-los para seus quartos e, às vezes, até fazem convites indiretos. Por exemplo, não tem ninguém em casa hoje? Estou um pouco entediada, preciso de uma boa companhia. Ao dizer tudo isso, ela está testando você. E se você demonstrar uma energia divertida e confiante nesse ambiente, a garota automaticamente entra em uma vibe onde muita coisa é permitida em nome da privacidade. A terceira fraqueza é a linguagem do toque, quando o corpo dela começa a expressar seus desejos. As garotas não dizem muito com palavras, mas seus corpos falam muito, e o toque é o maior sinal. A psicologia diz que quando uma garota gosta de um cara, ela quer estar perto dele. Seja inconsciente ou intencional, os gestos dela gradualmente se tornam íntimos, como alisar suas mangas, sorrir e acariciar sua mão, ou às vezes tocar seu ombro. Tudo isso é como dar permissão sem dizer uma palavra. E o mais interessante é quando ela começa a responder ao seu toque. Ou seja,
Você coloca a mão delicadamente e ela não se afasta, mas permanece ali. Você sabe que o jogo está em suas mãos. O toque é uma fraqueza oculta que uma garota nem sequer entende, mas quando ela se sente segura e excitada, quer senti-lo repetidamente, e é aí que a zona de conforto começa, onde se torna possível ir além das palavras. Muitas vezes as próprias garotas convidam um cara com seus gestos, mas socialmente elas aprenderam a agir como se nada tivesse acontecido. Um homem sábio, porém, reconhece esses sinais, e gradualmente as fronteiras entre o certo e o errado começam a se diluir. A quarta fraqueza é a necessidade de validação emocional. Quando alguém a elogia, ela se abre. Por fora, qualquer garota pode parecer incrivelmente independente, desnecessária. Mas, no fundo, toda garota anseia por validação emocional. Isso significa alguém que a ouça com atenção, a elogie e a faça se sentir especial. Quando um rapaz a elogia, dizendo "você é diferente das outras", ou faz um comentário profundo sobre sua personalidade, como "há tanta coisa escondida em seus olhos", ela lentamente começa a se abrir. Essa é a psicologia que a torna emocionalmente vulnerável. E à medida que ela se abre, essas barreiras também se afrouxam. Coisas que ela inicialmente não compartilhava, ela começa a revelar depois de um tempo, seus segredos, desejos e até fantasias. É por isso que as garotas geralmente confiam rapidamente em um rapaz que cuida delas, e gradualmente essa confiança começa a incluir um pouco de conforto físico. Alguém pode segurar sua mão ou apoiar a cabeça em seu ombro por um tempo, e a garota não resiste porque essa validação é reconfortante. A validação é um gatilho psicológico que pode tornar qualquer garota emocionalmente e, consequentemente, fisicamente vulnerável. E os rapazes simplesmente precisam entender o momento certo. A quinta fraqueza é o fogo da fantasia, sobre o qual ela pensa, mas não consegue expressar. Toda garota tem um mundo dentro de si onde fantasia sobre perder o controle. Sim, não importa o quão culta ou reservada ela pareça por fora. Se um homem decifrar as fantasias que passam pela mente dela, ela se sentirá automaticamente atraída por ele. Psicologicamente, as mulheres são atraídas principalmente por homens dominantes, que controlam as coisas, lideram e as fazem sentir coisas que elas nem imaginam. É aí que o jogo começa. A fraqueza de uma mulher é não conseguir expressar suas fantasias infantis por medo de ser julgada. Mas quando um homem capta as dicas escondidas em suas palavras, como quando ela diz "não confio em garotos facilmente" ou "não deixe alguns caras serem muito ousados", então entenda que ela está testando se você se encaixa na fantasia dela. Se você disser algo sugestivo, mais divertido, como "os caras ousados são os que realmente gostam", e a mulher rir ou baixar os olhos, você acendeu uma chama dentro dela. A partir daí, ela lentamente começa a entrar em uma zona onde está disposta a deixar algo um pouco inapropriado acontecer com você. O medo dela é ser pega. Mas se você transmitir a vibe certa, ela vai romper as próprias barreiras. A sexta fraqueza é o efeito da fruta proibida. Quanto mais proibidas as coisas forem, mais o desejo crescerá. A maior fraqueza das mulheres é desejar justamente aquilo que não podem ter. Isso é chamado de efeito da fruta proibida na psicologia. Ou seja, aquilo que é proibido, errado e negado é o mais desejável. Quando uma garota percebe que você não está facilmente disponível, que você está acima da atenção de outras 10 garotas como ela e que ninguém pode te controlar, então ela vai te querer. E nesse desejo, ela leva as coisas ao extremo, a ponto de até mesmo coisas ligeiramente erradas parecerem certas para ela. Já reparou? Quando você manda mensagens repetidamente para uma garota, ela te evita. Mas quando você desaparece, parece ocupado ou conversa com outra garota, essa mesma garota te persegue, te observa e checa todos os seus stories nas redes sociais. E quando ela vê que você não está facilmente disponível, ela fica obcecada por você. Então ela se esforça para se conectar, aumentar a intimidade física e às vezes até testa a conversa com um leve duplo sentido. Se um homem entende essa psicologia proibida, a própria garota entra em uma zona onde ultrapassa seus limites, e então fica difícil pará-la. A sétima fraqueza, calma masculina, quando sua calma aumenta a inquietação dela. As garotas são cercadas o dia todo por homens que fariam qualquer coisa por atenção.
enviando mensagens repetidamente, reagindo de forma exagerada, tentando impressionar rapidamente. Mas quando um cara está calmo, com os olhos relaxados, os movimentos lentos e sem pressa ao falar, ele conquista a garota. Psicologicamente, essa calma reflete uma energia masculina, como se você não precisasse de nada, mas pudesse ter tudo. E isso é o que mais seduz uma garota. Porque quando todos querem você, mas você não está correndo atrás de ninguém, a curiosidade dela se acende. Sua calma, sem nervosismo, ele demonstra domínio sem pressa. E a garota começa a se submeter a pequenos testes nessa presença sexual, como se aproximar lentamente, tentar quebrar o silêncio constrangedor ou procurar algo em seus olhos. E quando ela percebe que você não se abala com essa vibração, ela se sente ainda mais atraída. Ela quer que você a olhe, diga algo sugestivo ou controle suas emoções com sua energia sexual. A sexualidade masculina se torna um espelho no qual a garota vê seus desejos e às vezes ela fica tão inquieta que começa a buscá-los por conta própria. É por isso que se diz que um homem calmo pode desencadear a maior tempestade. A oitava fraqueza é a reação da parte interna da coxa, onde o toque não é necessário, basta a proximidade. Toda mulher tem um ponto fraco sensual, a parte interna das coxas. Mas o maior erro que os homens cometem é pensar que a atração pode ser gerada simplesmente tocando ali. Errado. Homens inteligentes e verdadeiramente sedutores são aqueles que, sem sequer tocar, despertam a excitação nas coxas de uma mulher simplesmente através de sua presença masculina, olhares e linguagem corporal. Quando uma mulher está sentada perto de um homem que demonstra controle, calma, confiança e consciência do seu espaço físico, chega um momento em que sua respiração acelera, ela mexe as pernas repetidamente, suas coxas se tensionam e ela começa a se perguntar: será que ele consegue sentir o que eu estou sentindo? Essa reação se deve à tensão da proximidade sexual. Quando você se inclina lentamente para mais perto, faz um movimento sutil perto da cintura ou da coxa dela, como colocar a mão ou apenas um contato acidental com o joelho, ela percebe imediatamente, e essa estimulação instantânea pode torná-la incontrolável. E se nesse momento você disser algo em voz baixa e profunda como "Você sabe o que estou sentindo?", ou se, sentada ao seu lado, controlar-se se tornar um desafio, o corpo dela começa a relaxar. Ela não quer que você pare porque não está mais apenas ouvindo. Agora, ela está sentindo sua energia masculina em seus pontos mais sensíveis. E essa é a vulnerabilidade que uma mulher jamais expressará verbalmente, mas que pode ser claramente lida em seus gestos, no movimento de suas coxas e no olhar vago de seus olhos. Um homem estoico compreende essa ciência com serenidade e, sem pressa, constrói gradualmente a química até uma intensidade tal que a própria garota toma as atitudes que a sociedade a impede de tomar. Então, meu amigo, agora você deve ter entendido que quanto mais calma uma garota parece, mais vulnerável ela é. Ela simplesmente não se manifesta, e o homem que capta esses sinais vence o verdadeiro jogo. Se este vídeo abriu seus olhos, inscreva-se no canal Homem Estoico agora mesmo, porque cada vídeo aqui revela a psicologia oculta que lhe dará o controle remoto da mente de qualquer garota. Comente abaixo e compartilhe qual ponto você achou mais perigoso ou com o qual se identificou. Envie este vídeo para um amigo que tem levado as palavras da garota a sério. Agora, ele também deve aprender a se controlar. É aqui que os homens se tornam homens de verdade.